deixar gravando, mas não é pra gente ficar famoso não, é só pra ter o registro, né? E a gente ter como passar isso pra alguém, sei lá que se alguém tá precisando ouvir uma das músicas que a gente vai cantar hoje, se alguém tá precisando ouvir sobre fechar o baú, ou manter o baú fechado, ou descobrir que ela tem um baú e que ela precisa fechar. A gente não sabe, né, a necessidade das pessoas, e a ideia é que essas reuniões, acima de tudo, elas não parem. Tendo só eu e Patrícia, tendo só eu e Raquel, só eu e Mariana, só eu e Ramon, só eu e Mila, ou não tendo eu e eu não puder estar em casa e vocês puderem vir pra cá e continuar a reunião, isso pra mim de maneira nenhuma importa. O importante é que a gente firme esse compromisso de 15 em 15 dias tá aqui. E se for o caso de ninguém poder vir, aí a gente altera, passa pra quinta ou faz no sábado, a gente arruma um horário melhor. Mas de antemão fica marcado aqui entre nós, sexta-feira à noite, a partir das 8 horas. E esse primeiro vai ser gravado em áudio, mas eu vou tentar dar um jeito de para as próximas reuniões a gente conseguir gravar um vídeo ou fazer live stream no YouTube, deixando aberto para qualquer pessoa que puder acessar na internet e ver a gente aqui ao vivo. Kiz deu a ideia de Periscope também, que é uma boa, só que eu não sei usar o Periscope, eu vou ter que aprender a usar o Periscope para poder colocar pro pessoal, mas dizem que é muito bom. Ferramenta não falta, né? Tem Skype, Periscope, YouTube. Olha, quem vai gostar, Ramon. Viber, sei lá, outras coisas. Até o celular faz videochamada e dá pra desenrolar um meio da gente estar sempre se comunicando e passando isso pra outras pessoas. Então hoje somos nós, a primeira reunião. Não desejo que pare, desejo que continue. Desejo também que, se for da vontade de Deus, que nas próximas reuniões mais pessoas possam estar aqui. Queria agradecer a Deus pela presença de vocês também. Vocês são todos especiais para mim. E eu acredito que nós somos especiais uns para os outros. Acredito que de alguma maneira Deus nos uniu e nos preservou até aqui e fez com que a gente chegasse a essa sala agora, né? Compromissos não faltavam, pessoas que poderiam estar aqui e não estão também não faltaram, pessoas que queríamos ter chamado e não chamamos também não faltaram, e dificuldades que poderiam ter evitado que nós estivéssemos aqui hoje também não faltaram. Mas estamos aqui, então nós vamos valorizar esse momento e dedicá-lo exclusivamente a Deus. Render os nossos corações, a nossa mente e prestar um culto racional a Deus. Prestar um culto espiritual a Deus. Que cada um de nós possa sair edificado e que cada pessoa que venha a ouvir isso mais para frente também se sinta edificado e se sinta bem. Porque essa é a ideia desse projeto, entre aspas, digamos assim. Então vamos orar para que a gente possa começar. Cristo, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos motivados e intencionados a te buscar. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente, se sinta à vontade e conduza da forma que o Senhor quer. Deus, nós não queremos só te tocar. Tá na hora da gente te conhecer face a face. E ter uma intimidade contigo de verdade, sabe? É aquela coisa constante. Aquela coisa que nos transforme. Aquela coisa que nos faça de novo. Espírito Santo, por favor, eu te exponho agora os meus problemas e os meus erros e os meus pecados. O Senhor sabe a dificuldade que eu tenho em algumas áreas da minha vida.
O Senhor sabe a dificuldade que nós temos em algumas áreas de nossas vidas. E o Senhor sabe principalmente que nós não conseguimos sozinhos. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos reconhecendo que necessitamos de Ti. Eu te peço, Senhor, por favor, que o Senhor reserve esse momento como um refúgio, como um derramar da Tua graça, como um bálsamo nas nossas vidas. O Senhor sabe das dificuldades que vemos e que enfrentamos na igreja ou coisas do tipo. Pai, eu te peço que Tu transformes a nossa visão em termos disso. Que o Senhor venha nos edificar pela vida um dos outros e que o Senhor venha ministrar coisas específicas em nossos corações e que aqui, Pai, venha ser mais um lugar que o Senhor se faz presente e manifesta Sua glória. Então, por favor, Senhor, quebranta o nosso coração, porque até para isso nós precisamos que o Senhor venha até nós e que o Senhor nos mostre o quanto somos pequenos e falhos. Por favor, Senhor, nos traz o arrependimento. Senhor, nos constrange com o Teu amor. Eu te peço que o Senhor receba o nosso louvor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos ensine a forma que o Pai gostaria de ouvir a nossa canção. Eu te peço que o Senhor conduza todas as nossas palavras. Eu te peço que o Senhor derrame a Tua unção. Então, por favor, Senhor, fique à vontade em nosso meio. Não deixa, Pai, a gente sair daqui da mesma forma. Por favor, Senhor, motiva algo no nosso íntimo. Vai nos transformando, Senhor, lá de dentro. Nós necessitamos disso. Senhor, nós estamos aqui para nos prepararmos para a Tua volta. Nos faz ansiar Te encontrar. Afinal, o Senhor é o nosso noivo, o Senhor é quem nós amamos. Nos faz demonstrar esse amor. Por favor, continua conosco. Mais uma vez eu te peço. Não retires a Tua presença de nós, Senhor. Por favor, fica conosco. Em nome de Jesus. Não há outro lugar do que
escolheu pra gente colocar no grupo de louvor e tal. E aí essa semana eu tava estudando e aí quando eu vi a letra dessa música quando a Ariane fala pra Deus, eu quero ser a canção que te faça sorrir. E quantas vezes a gente tá tão triste, tá tudo dando tão errado. Acho que essa semana pra todo mundo foi a semana da misericórdia, assim, de Deus, semana da graça, semana de teste, de aprendizado. E você ouvir, assim, essa letra, essa canção, onde a gente pede pra Deus para que a gente seja uma canção que faça Deus sorrir. Que privilégio, cara. Quando a gente nem consegue rir, quando a gente tá na bad mesmo, ainda assim, mesmo fraco, o Senhor ele tem prazer em nos ouvir, e Ele entende as nossas fraquezas, e Ele olha pra gente com graça e fala: eu sei que tá difícil, mas vamos lá, eu estou com você todo o tempo. Eu não falei que ia ser fácil, mas eu falei que eu não ia abandonar vocês. E declarar essa música essa noite pra mim faz muito sentido. Depois de uma semana na qual eu não consegui sorrir, e poder virar pra Deus e falar: Deus, eu quero ser uma canção que mesmo com todas as minhas falhas te faça sorrir. Então que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa busca, que esse seja o nosso alvo. Que a gente seja a canção que Deus possa sorrir. Mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando a gente olha pro lado e fala: Deus, eu não tenho nada para te ofertar. O Senhor, Ele tem falado essa noite, essa semana pra gente que pode dar tudo errado. A gente pode estar achando que tá no chão e Ele tá lá conosco. Então, nós possamos acreditar nisso cada dia mais, acreditar nisso tanto nos tempos bons e principalmente quando a gente estiver na bad total, que a gente possa entender que a gente tem um Deus que é preocupado com todas as áreas da nossa vida. Meu coração eu me entreguei a ti. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
palavra aí pra gente. Pedro 4, do 11 ao 13. Essa palavra sempre vem de encontro assim no meu coração. Sempre quando eu quero murmurar. Que diz assim. Na primeira parte, o 11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada, Pai, pelas riquezas que nós encontramos em Cristo, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, embora sejamos abundantemente pecadores. Tu, Senhor, mesmo assim, continua tendo misericórdia de nós, nos ajudando quando mais precisamos, Senhor. A Tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, que quando somos fracos é que somos fortes, pois é no momento da fraqueza que o Senhor chega e nos auxilia. Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela Tua palavra. É o que eu te agradeço, Senhor, agora e para sempre. Amém. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus.
sós com o Senhor, diga Jesus. Como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Jesus, há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Ai, meu amor, essa música é tão simples e tão tocante, tão linda. Só basta chamar Jesus, gente. Aí tu precisa ficar apelando por outras coisas, entendeu? Não precisa. Mesmo que as coisas venham parecer ruins aos nossos olhos, é o Senhor nos moldando, Pai, é o Senhor forjando os nossos caráter, é o Senhor nos atraindo, Pai, é o Senhor nos fazendo voltar ao caminho. Não deixe que nada desse mundo, Senhor, venha nos confundir ou nos afastar de Ti. Pai, somos nós quem impedimos aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Deus. Pai, não deixe que a gente venha entulhar, Pai, os nossos sonhos que vêm de Ti. Pai, não deixe que a gente venha entulhar os nossos ministérios, Senhor. Não deixe que a gente venha frustrar os sonhos que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Nos atrai, Senhor, nos chacoalha. Nós pedimos, o Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é dono das nossas almas. Nos ajuda, Deus. Às vezes é muito difícil, Pai. Às vezes nós não encontramos forças, Senhor. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não queremos, Senhor. Muitas vezes nós fazemos aquilo que sabemos que é errado, Deus. Nós nos cansamos, Senhor Jesus. Senhor, nós nos cansamos, Pai. Espírito Santo, nos perdoa, porque tantas vezes nós te entristecemos, Deus. Nos perdoa, Pai, nos ajuda. Deus, eu tenho me cansado em falhar nas mesmas áreas. Deus, eu tenho me cansado de mais uma vez me ajoelhar e pedir perdão. Porque é se arrepender, Senhor, se arrepender é deixar, Pai, me ajuda a deixar aquilo que tem impedido de eu crescer em Ti, Deus. Nos ajuda.
agradecemos, Pai, porque nós reconhecemos a nossa pequenez. E, Pai, nos alegramos porque o Senhor não precisa de nós. Que Deus maravilhoso é esse que não precisa de nós, mas que disse: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores. Em meu nome o Senhor pode fazer todas as coisas, mas o Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer em nos usar e nos encher para transbordar. O Senhor tem prazer, Deus. Nós não precisávamos sermos criados, mas o Senhor quis nos fazer. O Senhor quis compartilhar o teu amor, a tua palavra, a tua grandeza conosco. Que privilégio sermos chamados de filhos, de amigos seus, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, Deus, quanto isso é maravilhoso. Quanto é maravilhoso que o Senhor venha nos repreender, que o Senhor venha nos amar, que o Senhor venha derramar dons e unção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Obrigado porque em Ti nós podemos todas as coisas. Que pelo Senhor nós iremos fazer coisas maiores, Pai, do que este culto. Tenho certeza disso, que o Senhor chamou a cada um neste lugar. Então desperta-nos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Que não seja mais uma noite, Deus. Que esse prazer venha a ser sempre e constante. Em nome de Jesus.
tema que a gente pensou em tratar hoje foi sugerido principalmente por Raquel. É uma coisa bem interna nossa, mas que com certeza tem um reflexo espiritual muito forte, que é sobre fechar o baú. Em outras palavras, fechar os nossos próprios corações. Blindar, de alguma forma, as nossas próprias almas contra pessoas, contra situações, contra imagens. E se também, às vezes, fechar os próprios ouvidos, a mudar a direção dos pés, a fechar a boca. Envolve todo o nosso corpo, nós vamos ver. Mas tudo começa no coração. É do coração que vem as saídas da vida, as fontes da vida. Do coração depende toda a nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar. E o texto está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz: sobre todas as coisas, guarda o teu coração, pois dele procede as fontes da vida, ou dele depende toda a sua vida. É importante começar não indo direto ao versículo, mas lembrar que todo versículo, toda mensagem, a palavra de Deus, ela é um todo, então é muito difícil falar sobre um versículo corretamente se eu não falar dos versículos que estão ao redor dele, se eu não falar do versículo que ele está inserido. Nós mesmos aqui ontem, se não me engano foi ontem, a gente falando sobre músicas, aí tocou no nome de Anderson Freire, e a gente falou sobre o homem ser precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. E aí a gente vai procurar onde é que está escrito que o homem é tão raro quanto o ouro puro de Ofir. E aí a gente acha na Bíblia que realmente está escrito isso. Mas está num contexto bem interessante. O povo estava vivendo a vida depravada de um jeito que Deus disse: eu vou exterminar todo mundo. E se alguém achar um homem, esse homem vai ser mais raro do que o ouro puro de Ofir. Ou seja, Deus estava dizendo: ninguém vai escapar do meu juízo. Nenhum homem vai escapar do meu juízo. É esse o sentido do texto. Mas a gente pega aquele velho versículo isolado e texto fora de contexto, vira um pretexto. E nisso se baseia boa parte das músicas que fazem sucesso aí e dizem que é gospel. Essas coisas, não sei a vocês, mas a mim traz um pouco de vergonha, porque as que estão de fora a gente parece bem analfabeto. A gente aqui pensa que os de fora não sentam e vão olhar o que a gente está dizendo, o que a gente está passando para eles. Eles fazem muito isso. Algumas vezes eles fazem assim como nós, fora de contexto. Mas outras vezes eles olham para a nossa ingenuidade e zombam da gente. Nós poderíamos ser bem melhores se a gente se preocupasse somente em ler um pouco mais. Ler pelo menos o versículo de cima e o versículo de baixo, para melhorar nossa compreensão sobre as coisas. Então o verso 23 do capítulo 4 dos Provérbios, ele não está solto, ele não é um capítulo solto, o livro todo não é só esse versículo, ele está dentro de um contexto. E o livro de Provérbios, principalmente na parte inicial, ele funciona como um mestre ensinando a seu aluno ou como um pai ensinando a um filho. E esse mestre ou esse pai, ele faz uma série de discursos.
E nesses discursos ele faz afirmações e renova afirmações, ensinando a esse filho como ele deve proceder para ele ser bem-sucedido na vida, para ele servir a Deus, para ele ser um homem sábio. E sempre quando ele começa uma nova série de ensinos, ele faz: filho meu, preste atenção no que eu vou dizer. Alguns especialistas dizem que ninguém é capaz de prestar totalmente atenção a alguma coisa por mais de 10 minutos. Você precisa desviar o olhar, olhar para a paisagem, olhar para o celular. Você precisa fazer outra coisa, mas você não consegue fitar os olhos. E de uma maneira ou de outra parece que Salomão, ao escrever os provérbios, ele sabia disso. Tanto que ele ensinava, e talvez prevendo que o aluno ficaria disperso, ele chama de novo a atenção do aluno e faz: olha para mim de novo, que eu vou falar uma coisa muito importante. Ele faz isso, se não me engano, 16 vezes em Provérbios, chamando a atenção do aluno e colocando a lição para ele, chamando a atenção do aluno e colocando a lição para ele. Aqui não é diferente, mas o ensinamento que nós vamos nos ater, que é o do verso 23, começa na verdade no versículo 20 e termina no verso 27. E a gente vai ler, falar um pouco sobre o que quer dizer o texto e depois se deter na parte que é o nosso tema. Provérbios capítulo 4, verso 20 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Uma prova do que eu acabei de dizer é justamente logo o versículo 1 do capítulo 5, que ele já começa de novo. Filho meu, atende a minha sabedoria. Ele está ensinando uma nova série, ele está recomeçando os ensinamentos. Então vamos lá. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás, não sei se é verdade, mas na pesquisa dizia que o seu ouvido esquerdo funciona diferente do ouvido direito. Se não me engano, o ouvido direito é mais apurado para música, você ouve melhor música do seu ouvido direito, e você ouve melhor conversas, seu lado sensorial de entender as coisas é mais para o seu ouvido esquerdo, ele é mais apto a isso. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz: olha, a primeira coisa que você vai fazer é inclina o ouvido. A gente lembra muito somente nos desenhos dos anos 90, que o menininho ou a menininha queria descobrir o que é que estava acontecendo do outro lado da porta, e ele colocava a orelha na porta assim, protegendo com a mão para escutar, e botava o olho pela brecha de baixo para ver se ele conseguia alcançar alguma informação do que estava passando lá de lá. É mais ou menos essa a ideia. Mas o que Salomão quer ressaltar é que se você vai lá e inclina o ouvido, você realmente tem a intenção de ouvir. Ninguém inclina o ouvido para ouvir algo que ele não quer ouvir. Você só inclina o ouvido para o que você quer. Você só olha para o que você quer ver. Você só dá ouvidos para o que você quer ouvir. É o mesmo pensamento. Ele está dizendo: inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Em outras palavras, e outra maneira, ele está dizendo:
queira ouvir o que eu estou dizendo, seja interessado, não seja desatento. Persevere nisso, se esforce nisso. Inclina o teu ouvido e ouve o que eu vou dizer, isso é importante. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ele sai do ouvido e vai para o olho. Outra parte do corpo que tem muito a ver com a atenção. E eu só lembro de mim mesmo na faculdade. Às vezes eu estou olhando para o celular e alguns professores são meio irritados com isso. E quando eles veem que os alunos estão mexendo muito no celular, ele conta bem assim, discretamente, que tal coisa vai cair na prova e conta para os alunos assim. Quem está usando o celular está totalmente distante do que o professor está dizendo e perde essa informação. Ele continua o discurso dele, diz vai cair na prova e diz, e quem está usando o celular está olhando o celular, está concentrado no celular e não ouve. Ele faz inclina o ouvido e agora olha para mim. Se o professor dissesse, essa questão vai cair na prova, você largava o celular e olhava para ele, inclinava o ouvido para ele e só tirava o olho dele quando ele terminasse de dizer o que era que vai cair na prova. Salomão está dizendo, olha, presta atenção, olha para mim, isso vai cair na prova. Presta atenção. Deixa eu só acrescentar um negócio, isso é científico também. A sua atenção está voltada para onde o seu olho está. Tem gente que se liga muito, tipo, tá olhando para outro canto, presta atenção no ouvido, tipo, fica ouvindo, mas se perde, sempre se perde. Você sempre tem que olhar, sempre tem que estar atento, porque senão, entendeu? Não dá certo. Então ele diz mais uma vez, preste atenção com seus ouvidos, preste atenção com seus olhos. O que eu vou dizer é importantíssimo. E olha, não só preste atenção, anota. Para você se lembrar depois. Ele diz, guarda essas palavras no mais íntimo do seu coração. Lá dentro. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dos benefícios não, uma das utilidades de guardar a palavra é justamente não pecar contra o Senhor, é não vacilar, é não pisar na bola. Ele está dizendo, preste atenção, olha para mim, anota para você não pisar na bola. E aí, só agora, ele vai explicar o porquê da gente ter que dar atenção. Porque se não fosse informação importante, não precisava. E ele vai dizer assim, porque as palavras são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Vida para quem acha, saúde para o corpo. Vida, principalmente na Bíblia no geral, tem um sentido muito abstrato, que é vida no sentido espiritual. É uma vida que a gente não vê, assim, que a gente observa os frutos, pelos frutos conhecereis, mas não é algo que a gente está vendo todo dia, é o espírito das pessoas. Mas Deus diz através de Salomão que dar ouvidos a essas palavras, as palavras da sabedoria, as palavras de Deus, não é só para a sua vida espiritual. É sua saúde também que está em jogo. O salmista também, Davi, ele chega a reclamar com Deus porque a sua alma está abatida. E reclama também consigo mesmo. A gente vai buscar Nari e Bruna. Eles querem vir. Ainda tem. Ele reclama consigo mesmo, ele reclama que a alma dele está abatida, ele pergunta a ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E no mesmo salmo ele diz que passa noites chorando e molha o travesseiro, molha a cama toda. Então, essa ideia de saúde espiritual e saúde física, ela não está de maneira nenhuma separada.
As palavras de sabedoria não servem só para alimentar o nosso espírito, elas se traduzem também na nossa saúde física. E só agora ele começa a dar os ensinamentos. E ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas eu vou deixar isso para o final, porque é o nosso centro. Ele diz assim depois: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Como não é o nosso cerne, eu queria só ler um trecho que está lá em Tiago, em que ele fala sobre essa questão da boca e da língua. E para ser fiel ao texto, eu não posso deixar de ler para vocês. Tiago, capítulo 3, verso 3 ao 12, diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira que impulse o timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas em tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco de água salgada pode dar água doce. Sobre os olhos, que é justamente o que trata o verso 25, eu não vou ler nenhum texto, mas a gente vai repetir o que a gente acabou de falar sobre os olhos em relação à atenção. Porque se nós não estamos prestando atenção nas palavras do sábio, no que ele está dizendo, em primeiro lugar, nós não estamos dando a devida importância à saúde espiritual do nosso coração. Isso causa consequência na nossa vida de saúde física mesmo. A nossa saúde física é afetada pelo estado em que está o nosso coração. Todos nós sabemos disso. Isso é bíblico. É certo que vez por outra a gente consegue mascarar, mas a gente só consegue mascarar a tristeza que está no nosso coração para alguém que não se importa com a gente. Quando alguém se importa com a gente e ela olha para a gente quando a gente está mal, você pode dar o maior sorriso do mundo. Ela vai olhar lá dentro e vai dizer: sim, diga logo o que é que você tem. Pode tirar essa carinha e dizer o que é que você está precisando, o que é que você está passando. Do mesmo jeito é Deus. Quando Samuel foi atrás de Davi para ungir o rei, ele disse que o Senhor não via como o homem vê, a aparência, porque Deus via o coração. Alguns amigos são dessa forma também. Eles não veem como as pessoas que não se importam. Eles veem as outras pessoas como alguém que se importa. Eles olham o coração. E isso transcende a nossa carne. Transcende às vezes a máscara que nós queremos colocar para outras pessoas. Isso é uma habilidade de discernimento que nós deveríamos todos ter. Porque uma pessoa só será ajudada, primeiro, se ela disser que precisa de ajuda, e segundo, se descobrirem que ela precisa de ajuda. E
E na maioria das vezes a pessoa triste não quer repassar isso para as pessoas. Então, se nós formos capazes de descobrir que aquela pessoa está triste e pudermos ajudar ela, então glória a Deus por isso. Porque se há qualquer coisa boa entre nós e que nós possamos fazer, isso não vem de nós, vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, escreveu Tiago. Então, continuando nos versos 26 e 27 do capítulo 4 de Provérbios, Salomão diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Pondere. Ponderar, a raiz da palavra é pesar. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele fala que esse versículo diz muito sobre colocar a palavra de Deus em um lado da balança e do outro lado da balança nós colocamos as nossas atitudes, o que nós queremos fazer. E quando colocarmos essas duas coisas na balança da nossa consciência, aquilo ali tem que ficar equilibrado. Se ficar equilibrado, você pode fazer. Faça tranquilo, de consciência limpa, tá tudo certo. Se a palavra de Deus pesar e a sua própria vontade ficar em cima, tá na hora de rever o que você quer. Porque a sua vontade não pode ser superior à palavra de Deus. E se a palavra de Deus fica lá em cima e a sua vontade está lá embaixo, também é sinal que você precisa alterar alguma coisa. Você precisa equilibrar essa balança. Você precisa igualar a sua vontade. No texto diz, os seus caminhos, as suas veredas com a vontade de Deus. Isso é uma tarefa altamente difícil. É muito difícil avaliar todas as nossas coisas, todo o nosso comportamento, tudo que nós fazemos e colocar nessa balança antes de fazer. Geralmente a gente faz e depois é que vai medir as consequências. Mas Salomão nos ensina que nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Pondera os teus caminhos. Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, beba do cálice e coma do pão. Nós vamos ser sempre incentivados a avaliar nós mesmos. E eu acho que uma das razões para isso é que por muitas vezes nós não queremos ouvir as pessoas. Quando alguém diz que nós estamos errados ou que nós precisamos de um aconselhamento, de uma ajuda, a gente entende aquilo como talvez um julgamento daquela pessoa. Nós olhamos a correção daquela pessoa que pode estar sendo feita em amor como um insulto, como algo que não deveria estar sendo feito. Essa pessoa deveria orar mais antes de vir falar comigo. Essa pessoa deveria ter me corrigido com amor em vez de ter falado do jeito que ela falou. E eu já estou cansado de pessoas que usam isso como desculpa para não ouvir a repreensão. A palavra de Deus também diz que o sábio aprende mais que uma repreensão do que o tolo com 100 chibatadas. Não sei se alguém aqui já levou uma chibatada, uma surra de cinturão. Mas eu prefiro aprender com a repreensão. Eu gosto muito de ouvir de pais que conseguiram ensinar os próprios filhos só com o olhar. O olhar era repreensão suficiente para o filho saber que não deveria fazer aquilo. Ele sabia que se desse uma de rebelde, ia para o cinto. Então é melhor ficar só com o olhar mesmo e baixar a cabecinha e continuar a vida. Esse é o sábio. Esse é o que na hora de fazer pondera. E diz, opa, o que eu vou fazer vai causar uma consequência danosa. Então não vou fazer. Ele coloca aquilo na balança e olha a palavra de Deus e faz, está equilibrado, vou fazer. A palavra de Deus está muito leve e minha vontade está muito pesada. Eu preciso alterar alguma coisa nessa minha vontade.
A palavra de Deus é muito pesada e a minha vontade é muito leve. Eu preciso aprimorar a minha vontade para que ela fique em equilíbrio com a palavra de Deus. É preciso haver essa equiparação, é preciso haver esse equilíbrio nos caminhos. É isso que Salomão quer dizer com pondere. Examine. Ao colocar na balança tem que ficar igual. Tem que ficar tudo no mesmo nível. As coisas precisam corresponder à palavra de Deus. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Não se faz isso agindo sem pensar, agindo ao acaso, agindo e depois dizendo, o Espírito Santo está me guiando. As coisas não funcionam dessa forma. É sempre uma meditação na palavra do Senhor. É sempre uma reflexão sobre as nossas ações. É sempre um julgamento em relação à nossa própria consciência que guia as ações de acordo com o Espírito Santo. A gente precisa entender que, embora seja óbvio, nós não somos o Espírito Santo. Então, se nós queremos saber a vontade dele, nós precisamos nos comunicar com ele. Precisamos nos alinhar a ele, precisamos buscá-lo. Para que a conversar com ele, a nos relacionarmos com ele, a entender o que ele quer, nós possamos harmonizar nossa vontade a dele. Um pregador chamado Charles Spurgeon, do século XIX, se não me engano, ele dizia que não é a igreja que diz o que vamos pregar. É a Bíblia que diz o que a igreja vai pregar. É do Espírito Santo, na palavra de Deus, que vem a igreja. Não é a igreja que define ou que escolhe o que obedecer ou o que desobedecer. Isso é um desequilíbrio entre as nossas vontades e a vontade de Deus. Salomão diz, equilibre. Coloca as coisas no lugar. E ele diz assim, não te declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então ele primeiro fala para a pessoa que está no caminho certo. Examina o teu caminho para que tudo que você fizer seja certo. Ok. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se eu estou no caminho certo, não tem para que eu ir para a esquerda nem para a direita. Eu estou no caminho certo. Só há um caminho. Jesus Cristo. E ele diz, mas se você está no teu caminho mal, retira o teu pé. Ele não está dizendo, continue aí para você ver se é ruim mesmo. Ou continue até você se lascar e depois voltar para mim. Continue para eu dizer depois, não disse que era ruim. Deus diz, retira o teu pé e bota no caminho certo. Qual o caminho certo, Mateus? Qual o caminho certo, Espírito Santo? Qual o caminho certo? Pondera os teus caminhos. Quando o homem pondera o caminho dele, ele sabe se ele está dando certo e se ele está dando errado. Se você está dando certo, não se desvie. Se está dando errado, tira o pé. Agora a gente volta para a questão do coração. O nosso tema é fechar o baú. Fechar o nosso coração. Guardar o nosso coração, por onde ele procede as fontes da vida. E eu queria começar com uma coisa interessante sobre o texto. Que esse em especial, tem muitos outros textos de provérbios, mas em esse especial, tem muitas figuras em relação com o corpo. Eles inclinam os ouvidos, presta atenção com os olhos, fala sobre pálpebras. Mas quando ele vai começar os ensinamentos, ele começa do coração. Guarda o teu coração, por ele procede todas as fontes da vida. Ele inclina a atenção todinha do aluno para esse versículo. E aí ele continua dizendo, desvia de ti a falsidade da boca. Ou seja, ele acabou de sair do coração, que está bem no meio do homem, e subiu pela garganta e chegou na boca. Guarda a tua boca. E aí nós fizemos uma reflexão sobre a boca. Com o texto de Tiago. E depois ele diz, guarda os teus olhos. Está no coração, subiu para a boca, foi para os olhos. É do coração que vem o que sai da boca. É o coração que guia para onde os olhos estão olhando. Mas não é só isso. Ele fala da boca, dos olhos, e depois vai para o lado de baixo, para os pés.
é do coração que vem as inclinações sobre para onde vão os meus pés. Eu achei essa uma sacada genial de Salomão, porque ele começa do centro e vai para as periferias. Ele começa, guarda o teu coração, porque só assim você vai controlar a boca, os olhos e os seus pés. O seu homem interior, a sua alma, o seu espírito, o seu coração, se ele não for puro, a tua boca não vai ser pura, os teus olhos não vão ser puros, o teu andar vai ser um caminho mau. Guarda o teu coração. Ou melhor, o texto diz, sobre tudo que se deve guardar, você vai guardar muitas coisas, mas antes guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele, do nosso coração, depende a nossa vida. O nosso coração precisa ser puro. Se precisa ser puro, nós não podemos deixar a iniquidade, o pecado, as coisas que esse mundo tem para oferecer, entrar. Nós precisamos fechar o nosso coração para certas coisas. Eu não quero ser específico, eu quero ser bem abstrato, então vamos fechar o nosso coração para pecado. Vamos fechar o nosso coração para mentira. Vamos fechar o nosso coração para fofoca. Vamos fechar o nosso coração para o que tem um mínimo de possibilidade de nos afastar de Deus. O mínimo. Vamos nos fechar o nosso coração para más companhias. Para pessoas de índole duvidosa. Vamos fechar o nosso coração para maldade num sentido bem amplo. Vamos tomar cada vez mais cuidado sobre como anda a liquidez do nosso coração. Se Deus olhar para o nosso coração e a gente puder avaliar o totalmente puro como branco e o totalmente sujo como preto, passando por todas as cores possíveis, se Deus olhar para o nosso coração agora, qual será a cor dele? Com o que é que ele está aparecendo? O que é que nós temos deixado entrar no nosso coração? O que é que nós temos perdido em Deus para que nós achemos as nossas esperanças e achemos a nossa satisfação em algo que desagrada ao Senhor? Está escrito que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende a vida. Como nós temos cuidado do nosso coração? Será que dessa maneira que nós temos lidado com isso, nós estamos agradando a Deus? Pelo texto nós podemos ter certeza absoluta que se nós não tomamos conta do nosso coração, a nossa boca está contaminada, nossos olhos estão contaminados e nós estamos caminhando pelo caminho mau. Eu não vou retirar o pé do mal se o meu coração quer o caminho mau. A minha boca não vai parar de mentir se o meu coração for impuro. Os meus olhos não vão parar de contemplar o mal se o meu coração ainda estiver sujo. Deixa eu ler um texto com vocês, está lá em Mateus. Mateus capítulo 15, verso... Deixa eu ver... Verso 17 em diante. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias.
São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Isso reforça mais uma vez o que eu estava dizendo a vocês sobre a pureza da nossa boca, dos nossos olhos e o caminho dos nossos pés está em relação direta com a pureza do nosso coração. Com como o nosso coração está em relação à palavra de Deus, em relação ao Espírito Santo. Quando a gente pensou nesse tema, esse foi o primeiro versículo que veio à minha mente, porque quando nós falamos sobre fechar o baú na intenção de evitar as coisas mais, é a mesma coisa que dizer que nós devemos fechar o nosso coração para essas mesmas coisas más. Mas por que eu devo fazer isso? A gente já viu que se a pureza do nosso coração for o nosso alvo principal, nós vamos ter olhos bons, nós vamos ter uma boca que fala das maravilhas de Deus, e nós vamos caminhar no caminho reto e nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vimos também que eu dar ouvidos a essa voz de sabedoria é saúde para o homem interior, que se torna em saúde do homem exterior. Nós sabemos que o coração alegre aformoseia o rosto. Da mesma maneira, a alma abatida faz o homem ficar trancado dentro de um quarto depressivo. Essas duas saúdes estão intimamente relacionadas. Mas por que eu devo ter um coração puro? A gente poucas vezes examina criteriosamente nosso coração e as nossas intenções e tudo que nós vamos fazer. Mas se a gente passar a ter isso como um costume, a gente vai passar a descobrir que nós somos bem piores do que nós imaginávamos que pudéssemos ser. E você entra nesse choque de realidade e depois olha para toda a sua volta e diz: mas eu estou bem. É aí onde a compreensão da pessoa que está no mundo e da compreensão que está em Cristo é diferente. O homem do mundo, talvez ele se avalie, se ache ruim, e ele diz: mas eu estou bem, eu estou muito bem, essa vida é muito boa. Então, tá bem, vou continuar vivendo dessa maneira. Não importa se eu sou mal, eu estou bem. Então, vou continuar vivendo dessa maneira. Não tem motivo para mudar. Mas o cristão, ele tem um choque de realidade diferente, porque quando ele descobre que ele é mal, e mesmo assim ele está bem, ele olha para Deus e diz: Senhor, muito obrigado. Porque o que eu merecia, por toda a maldade que eu mesmo achei em mim, imagine o que o Senhor vê, mas só que eu achei em mim, eu já nem confio mais nem em mim mesmo. Eu já quero chorar. Eu já quero pedir perdão a todas as pessoas que eu fiz mal na minha vida. Porque em 5 minutos que eu parei para pensar em tudo que eu fiz de errado, eu mesmo já desisti de mim. Mas mesmo assim eu estou bem. Obrigado, Senhor. Porque mesmo descobrindo toda a maldade que eu tenho dentro de mim, o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, me faz estar bem. Mas nós nos sentimos bem, e o homem do mundo se sente bem, mas no final das contas, um vai para o céu e o outro vai para o inferno, e a gente aprende que a diferença entre tudo isso, embora os dois se sintam bem, é que o homem, ele se sente bem porque ele aceita o seu próprio pecado. Ele não se arrepende. Ele continua a viver aquela vida. Ele não quer mudar, ele ama o que ele está fazendo. Não importa se é errado, se eu faço e me sinto bem, ótimo. É justamente isso que é pregado hoje em dia. Faça o que te faz bem. Eu estou em dúvida entre duas coisas. O que é que eu devo escolher? Não sei, escolha o que te faz bem.
Estou em dúvida em 2 profissões. Olha, faça o que você pode fazer com amor. Nós aprendemos pela palavra de Deus que as decisões fé são tomadas pela fé. Paulo diz que tudo que não procede da fé é pecado. Que todas as nossas decisões têm que passar pela fé em Jesus Cristo. É por isso que o estar bem do crente é diferente do estar bem do descrente. Porque o estar bem do crente, ele vem da pureza do coração, que passa pelo agradecimento a Jesus Cristo, pela graça e misericórdia, e ele chega num ponto que ele se sente livre. Ele tem consciência que mesmo que Deus volte e venha julgar todos os seus pecados, ele está tão bem alicerçado e o seu coração está tão em Cristo que ele não tem mais medo. Agora, se você chegar para qualquer pessoa do mundo e dizer que ela precisa se arrepender de seus maus caminhos e confiar em Deus, porque esse é o único caminho para que ela escape do julgamento, ela vai dizer isso é loucura. Não tem ninguém que seja capaz de julgar os meus pensamentos. Isso não existe. Mas a grande ideia é que o crente e o descrente, a diferença exterior deles pode ser nenhuma. Um descrente pode ter tantas obras quanto um crente. Às vezes mais. Às vezes eu olho para um descrente e tenho inveja, entre aspas. Porque às vezes eu olho para o que ele quer e para o que ele faz. Eu queria sentir a compaixão pelo outro como aquele cara tem. O cara às vezes é ateu, mas se compadece e vai visitar um presídio. Mas não é para levar a palavra de Deus, é para perguntar como o cara tá, o que é que ele precisa para melhorar. Mas ele vai lá, ele vai dar uma assistência. Ele vai num asilo, ele faz uma campanha beneficente, organiza uma pelada. Ele faz alguma coisa. Mas ele se preocupa com aquilo. E depois eu olho para mim e faço, Senhor. Só de pensar em visitar um asilo eu já começo a chorar. É mesmo, gente, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E ele tá lá fazendo alguma coisa. As obras exteriores podem ser iguais. E eles podem até fazer obras maiores do que nós, muitas vezes. Mas a diferença, o centro da coisa, o que vai separar os homens entre bodes e ovelhas, entre céu e inferno, entre Deus e Satanás, é o coração. É se seu coração é limpo ou seu coração é sujo. É se seu coração é branco ou preto. Se seu coração está em Cristo ou se está em Satanás. Se seu coração é um coração de pedra ou se é um coração de carne. Se é um coração morto ou se é um coração vivo. Se você guarda o seu coração sobre todas as coisas que se deve guardar, ou se você entrega o seu coração ao primeiro que passa. E é importante lembrar, à luz que é do nosso estudo, que coração não é no sentido da menina não entregar o seu coração aos rapazes, nem do homem entregar o seu coração aos piriguetes. Não é disso que o texto fala. A gente viu que ele está falando da pureza de todo o corpo do homem. Ele está dizendo, bicho, tu quer ser puro, tu quer ter saúde física e espiritual, olha o conselho de mestre, guarda o teu coração. Guarda o teu coração e tua boca vai falar coisa boa, e teus olhos vão olhar coisa boa, e teus pés vão andar no caminho bom. Você vai ser um homem justo, um homem íntegro, um homem que vive segundo os caminhos de Deus. Se esse ainda não é o nosso desejo do coração, nós devemos pedir para que seja. Nós vimos também e falamos que é no coração que estão as fontes da nossa vida. Tudo começa lá dentro, os nossos pensamentos estão lá dentro. Nós não podemos dedicar o nosso coração inteiramente a Deus se Ele próprio ainda não é o coração de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que
invada o nosso coração e troque ele de pedra por um de carne, faça ele reviver, faça ele bombear o sangue de Cristo, que o sangue de Cristo corra em nossas veias e que isso se transforme numa experiência externa, que a transformação que Deus faz no espírito do homem corra tanto dentro dele, sobre as suas veias, que isso se torne uma revelação externa de Deus. Que onde você tocar, as pessoas sintam que tem algo diferente. Que as palavras da sua boca, sejam onde quer que elas sejam ouvidas, elas tenham crédito. Que para os lugares que você olhar, você possa se compadecer das pessoas, você possa observar o que está errado. Nós falamos aqui sobre olhar para o amigo e saber ou não o que ele está passando. Nós precisamos pedir a Deus olhos bons. Jesus Cristo disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nosso corpo todo está em trevas. E ó grandes trevas. Mas o olho é só uma extremidade. Passa pela boca e vai para o coração. Sai do coração e vai para o pé. Tudo começa aqui. Foi daí que veio o nosso tema. Nós devemos guardar o nosso coração. Fechar o nosso baú. Nosso coração precisa ser altamente seletivo. A gente só pode andar onde Jesus Cristo andaria. A gente só pode conversar com quem Jesus Cristo conversaria. Ou melhor, a gente deve conversar com quem Cristo conversaria. E isso inclui todo tipo de pessoa. A gente deve pensar nas coisas que Cristo pensaria. Paulo escreveu aos Filipenses 4:8. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há algum louvor nisso pensai. Para os hebreus, os pensamentos estavam no coração, não estavam no cérebro. O seu coração precisa pensar coisas puras para sua boca, seu olho e seus pés serem bons. Nós só devemos andar por onde Cristo andaria. Nós devemos falar somente com pessoas com quem Cristo falaria. Nós devemos pensar como Cristo pensaria. Só teve um homem com coração puro e ele é o nosso Senhor. Então, se nós queremos um coração puro, nós devemos nos espelhar nele. Nós devemos pensar no coração do Senhor e aí medir o quão seletivo é o coração de Cristo. A palavra diz que Deus é tão santo que os olhos dele não podem contemplar o mal. Então nós devemos ser tão santos que nossos olhos não podem contemplar o mal sem que a gente se sinta mal. Sem que a gente sinta que deve fazer alguma coisa. Sem que a gente sinta que deva mover alguém, chamar alguém, ter algum sentimento em relação àquilo, sem que a gente se sinta que deva sair da inércia e fazer alguma coisa, nem que seja orar. A gente deve ser esse tipo de pessoa. A gente tem que falar como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Tudo começa lá dentro. Que o meu coração, que o coração de vocês seja puro. E que se não é puro, que o Senhor torne puro. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa interessante, que todos somos pecadores, sem exceção, crentes ou não. Mas só os arrependidos vão entrar no reino de Deus. Só os arrependidos vão para o céu. Então, meio que parafraseando ele, todos nós temos uma medida de impureza no nosso coração. Desde Adão. Mas só os que querem, almejam e buscam a pureza vão entrar no reino de Deus.
somente os que guardam seu coração sobre todas as coisas têm resguardado também as fontes da vida, o reino de Deus, as bênçãos e os dons do Espírito Santo. Tudo que Deus tem para oferecer, Ele coloca nesse coração puro. E essas coisas se manifestam em todo o nosso corpo e mudam a nossa maneira de viver. É por isso que nós somos cristãos. É um mix muito forte do que é espiritual com o que é físico, e a gente às vezes não sabe dividir o que é o que. As coisas, inclusive na palavra de Deus, são ditas muito juntas. Você mal consegue separar o que é puramente espiritual e o que é físico. E eu só sei dizer para vocês que o que é espiritual é muito maior do que é físico, porque Deus é Espírito. Então importa que antes que nós o adoremos com o nosso corpo, só exteriormente, importa muito mais que nós o adoremos em espírito e em verdade. Porque em adorar em espírito e em verdade envolve adorar primeiramente de dentro. E é dentro que está o nosso coração, e esse coração precisa ser santo. Precisa ser puro. Precisa começar a louvar a Deus daqui de dentro. Porque nós podemos enganar as pessoas com a manifestação externa. Nós podemos forjar amor. Está escrito na palavra de Deus que o nosso amor não pode ser fingido. Então, se há uma advertência que não pode ser fingida, então é porque eu posso fazer parecer que tenho amor pelas pessoas, mas não tenho. Que nós adoremos o Senhor da melhor maneira possível, guardando sobretudo o nosso coração, porque dele depende a nossa vida, tanto a vida física como a vida espiritual. Ninguém que vai habitar o céu deixou de guardar o seu coração. Paulo também vai escrever que nós devemos confiar a Deus tudo o que nós somos e derramar nele todas as nossas orações e as nossas súplicas. E ele diz que o Pai que está nos céus guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossos corações precisam ser guardados lá. E a maneira como nós guardamos lá é orando a Deus e pedindo a Ele que renove o nosso coração, que crie em nós um coração puro, um espírito inabalável. É desejando isso, pedindo isso, buscando isso dentro da palavra, dentro de Deus, dentro do Espírito Santo, porque não existe nada fora dele que se aproveite. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele transformando nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. E nós precisamos ensinar as pessoas que elas precisam guardar os seus corações se elas querem salvar as próprias vidas. Eu queria orar. Pai, no nome do teu Filho, eu te peço pelos nossos corações, Pai. Que apesar da medida de maldade que tem dentro de nós, nós com o pouco que temos, queremos e desejamos a Tua presença, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado. Nós precisamos Te sentir, Senhor, nós precisamos viver a Tua pureza, nós precisamos aprender a fechar o nosso baú, Senhor. Nós precisamos aprender a guardar o que nós temos de melhor unicamente para Ti. Porque disso, Senhor, disso depende a nossa vida. Nós queremos pés que caminham caminhos retos. Nós queremos olhos que só olham o que é bom. E nós queremos boca para contar as Tuas maravilhas e as Tuas bênçãos. Senhor, purifica os nossos corações. Renova, Senhor, em nós um espírito inabalável. Faz, Senhor, com que flua de nós a água viva e que nós possamos contaminar, Senhor, as pessoas com a Tua presença.
Te oramos, Senhor, pelos corações das pessoas que estarão aqui na próxima reunião. Oramos, Senhor, também pelas pessoas que vão ouvir essa primeira reunião. Te peço, Senhor, que pela Tua misericórdia alcance alguém. Que apesar das nossas falhas, dos nossos atropelos, da impureza do nosso coração, o Senhor ainda nos ouça e nos responda, Senhor, nos mostrando alguém que precisa de nós, que precisa da Tua palavra, alguém a quem nós possamos ajudar. Nos guarda, Senhor, nos livra do mal, nos ensina, Senhor, a proteger-nos da maldade. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém.